Então, quais são os fatores de risco? E se tens como trazer para nós os 5 principais fatores de risco aí que podem levar a uma morte súbita? A morte súbita ela tem uma peculiaridade. Apesar da gente ter fatores de risco conhecidos, a morte súbita ela pode se manifestar sem nenhuma doença prévia ou sem nenhum comportamento de risco prévio. Todo mundo já deve ter ouvido falar de uma pessoa saudável que simplesmente teve um evento cardíaco e acabou morrendo. A gente mesmo vê na televisão, isso entra em pauta nos diários esportivos ou mesmo nos telejornais, jogadores ou atletas supercondicionados, extremamente saudáveis e que de uma hora para outra acabam tendo um evento, às vezes até na frente das câmeras. Isso não é um motivo para a gente achar que isso pode acontecer com a gente e que isso não é um motivo para a gente se cuidar. A gente tem sim características específicas que denotam e que aumentam o risco de pessoas. Hipertensão, sedentarismo, obesidade, diabetes, tudo são os principais fatores de risco para desenvolvimento de morte súbita. Além do tabagismo, que talvez seja a principal causa modificável que a gente tem na nossa população, são fatores de risco para doenças cardiovasculares como um todo. E a pior manifestação possível dessas doenças cardiovasculares é a própria morte súbita. E, doutor, falamos sobre os fatores de risco, mas como podemos preveni-los, então? A prevenção da morte súbita ela é semelhante à prevenção de todas as outras doenças cardiovasculares. O que a gente tem que ter em mente é que a gente sempre precisa adotar bons hábitos, tanto alimentares quanto atividade física regular. Talvez esse seja o pilar e o protótipo de prevenção de todas as doenças que a gente tem disponíveis na sociedade. Mas mais do que isso, ter um médico que lhe conheça e que lhe acompanhe desde sempre, desde os primeiros check-ups, ou mesmo desde as primeiras investigações, é um fator é um fator de prevenção para a gente tentar diminuir a incidência desse tipo de doença. Porque boa parte das causas que levam à morte súbita, elas podem ser percebidas em exames às vezes mais simples ou até mesmo mais complexos de acordo com a necessidade do médico, mas elas podem ser antevistas e que isso não aconteça exclusivamente num evento índex, um evento que culmine com uma morte súbita. E poderia trazer para nós quais são os exames, então, que favorecem essa prevenção? Talvez essa seja a parte mais simples, porque não são exames complexos e são exames de fácil acessibilidade para as pessoas. Basicamente, qualquer médico, não necessariamente um cardiologista, mas qualquer médico é capaz de fazer um rastreio para doenças mais prevalentes, ou mesmo para as doenças que estão mais relacionadas à morte súbita. Fazer um eletrocardiograma, fazer um teste ergométrico, alguns pacientes mais específicos fazer um ultrassom do coração, ou mesmo exames mais complexos, caso o médico ache necessário, como uma cintilografia miocárdica, que são exames que servem para avaliar a saúde das coronárias, que o entupimento delas é que vai causar o infarto. Todos esses exames podem ser usados e são um arsenal que o médico lança a mão para tentar identificar essas doenças. Existem algumas doenças que se manifestam em pessoas de maneira mais precoce. A gente não espera que um jogador de futebol tenha um infarto ou que uma pessoa de 30 anos tenha um infarto. Existe uma outra entidade dentro das doenças cardiológicas que a gente chama de miocardiopatias, que são doenças específicas do músculo cardíaco e que são a principal causa de morte súbita na população mais jovem. Essas doenças eventualmente se manifestam como uma morte súbita já no primeiro sintoma, em grupos de pessoas que normalmente não fazem check-up cardiológico. Dificilmente a gente vê uma pessoa de 30 anos fazer um exame de rotina. São esses fatos que chamam mais atenção. Não é porque uma pessoa que já tem um problema cardíaco, enfim, que já vinha tratando uma doença cardíaca, não que se espere, mas é mais provável do que um jovem, um atleta aconteça. É aí que chama mais atenção. Tem uma coisa interessante nesse contexto, porque boa parte dos tratamentos para insuficiência cardíaca, ou mesmo para doenças coronarianas, para cardiopatia isquêmica, as medicações diminuem a incidência de morte súbita nesses grupos específicos de pessoas. O que acaba acontecendo? Acaba que na população saudável, que a gente diz que não tem diagnósticos prévios, a principal causa de morte é a morte súbita. É mesmo. Como se tem uma prevalência muito menor e essas pessoas morrem muito menos do que a população mais idosa, acaba que numericamente a gente não
não tem um número absoluto tão grande em relação às mortes, mas a gente sabe que na população geral, uma das principais causas de morte que a gente tem é a morte súbita. Importante. Eu presenciei uma situação, infelizmente, foi a óbito, uma pessoa que era visível que ele não praticava muitos esportes. Começou a ir até a academia e, infelizmente, eu presenciei o momento em que ele saiu da academia, caminhou uns 100 metros, passou mal e veio a óbito. E ele estava buscando ali uma vida saudável, mas talvez, né, não tenha realizado nenhum exame antes de praticar um exercício físico. Ali foi visível que o que aconteceu foi um excesso de esforço. Também tem que ter esse alerta, não é mesmo, doutor? Atividade física sempre é benéfica. É claro que se a gente pensar, o nosso corpo ele também tem um limiar que ele tolera. Por isso que a gente até coloca, e existem estudos específicos para atletas de alto rendimento e que exigem muito mais do coração do que uma pessoa que pratica atividade física regular. Mas isso não é um motivo para não se praticar atividade física. Sim. A gente tem que incentivar bons hábitos. Mas não parar do 0 para o 100. Essa mudança brusca sem acompanhamento. Né? A gente, e eu falo a gente como ser humano, a gente tem a tendência de exacerbar as nossas medidas os nossos hábitos saudáveis em momentos específicos. Por exemplo, quando a gente ou fez um exame de sangue e viu que o colesterol estava um pouco mais alto, ou que o açúcar estava um pouco mais alto, e a gente decide de uma hora para outra que vai tentar reverter esses exames num intervalo curto de tempo, adota uma alimentação radical, começa a fazer atividade física de maneira descontrolada, para de fumar, para de beber, tudo de uma hora para outra. É óbvio que adotar bons hábitos, a gente não tem um momento certo para isso, a gente tem que fazer isso o mais precoce possível. Mas a atividade física a gente tem que ter esse cuidado. É importante quando a gente fala dentro dos nossos cuidados de saúde, que as atividades físicas, principalmente as mais vigorosas, que a gente adote um preparo específico, que a gente faça uma revisão cardiológica, ou mesmo uma revisão com um clínico, para tentar minimizar os riscos que a atividade física impõe. Por exemplo, paciente que tem uma doença coronariana oculta e que não era manifesta porque ele não fazia atividade física regular, ele não colocava o coração dele à prova, ele não fazia um esforço físico suficiente para aquela doença manifestar sintomas, e de uma hora para outra ele começa a fazer atividade física extremamente vigorosa e o coração dele não está preparado para isso. Então isso é uma causa de desenvolver um evento cardiovascular, não necessariamente uma morte súbita, mas um infarto ou mesmo um episódio anginoso que poderia ter sido diminuído os riscos disso acontecer se antes do paciente, da pessoa, do cidadão por si só, iniciar atividade física regular, tivesse tomado esses cuidados.